A maioria das mesas é formada por 12, né? Por conta disso. Porque aí você fecha os 12 ângulos, são 7 principais, né? 7, igual as cores e as notas musicais. São 7 centrais. Você pega os sustenidos, ou as cores terciárias, fecha 12. Pra quê? Pra detalhar os intervalos também. Aí você fecha bem o ciclo de possibilidades. O ciclo de emoções. Inclusive emoções relativas. Porque são os pecados capitais e as virtudes. Porque são as centrais, que dão vida para as outras. Você soma 2 pecados, vai dar um outro. Você pega um com outro, dá outro pecado. E vai, igual as cores. Soma uma cor com a outra, vai dando outro, vai dando outro, vai dando. Faz um infinito de cores, né? É a mesma coisa. Então, se você fechar as bases de onde vem as outras, você consegue concluir a verdade, né? Segurar a criação de realidade da Torus. Sofrimento de quais filhotes? Não entendi. Filhotes de bichos ou filhotes gerais? Crianças. Porque o sofrimento é relativo, né? Você pode sofrer em sonhos. Tá sofrendo, tá horrível, e você acorda. Você não sofreu, não era sofrimento? Se for o contrário, né? O que há são os momentos de perspectiva, de interação consigo, né? Com o todo através dos ângulos de possibilidades, né? Para você entender o que sente. Porque você sabe o não sentir, ou sentir outra coisa, igual as cores. Se vêm muitas, porque sabem se observar, se olhar lado a lado. Porque senão não saberia, só ia ser escuro e claro. E aí ia ficar naquela esquizofrenia, naquela sensação horrível de agonia. A luz e o escuro se orbitam e fazem um caminho entre si. Se você pegar luz e escuro, estão se orbitando. Então, entre o mais claro, ponto mais escuro, o que vai havendo aqui? Se aqui é a luz, aqui é o escuro, aqui já tem outras camadas, né? Outras perspectivas. Se você orbitar usando essas referências, você vai chegar num cinza. Se você orbitar partindo daí, observando o resto, não vai ver a intensidade da luz da mesma forma, nem do escuro. Vai ficar meio marrom, vai fazendo isso, né? Então, aí você já está raciocinando, já está fora daquela esquizofrenia. Os giros vai fazendo isso, né? Mas o que é um marrom? É uma palavra que você entende. Mas estou falando, são degradês. Enquanto ela não conseguir definir, ela vai observar. A definição extrema de um lado, que é ir mais lento possível, para dar cognição, mas ficar mais tempo no escuro, é o vermelho, né? Aí, essa órbita aumentando o mais rápido possível em torno de si, é o azul. É a onda mais rápida. Então, ela percebe que sente coisas diferentes. Quando ela tá aqui, parece que é ruim. Nossa, mas aqui... Nossa, tô vendo tudo, mas ai, queima. Eu prefiro voltar para lá e ser menor. Agora você tá pequeno, fala, nossa, mas tô rápido, tô em tudo, tô preso aqui. Quero voltar para lá. Então vai ficar indo para cá e para lá que demonstra o alívio. Que não é nenhum nem outro. Mas poder ir. Aí você tem o violeta, que guarda essa memória. Poder ir. E no caminho da ida, você tem as outras cores, né? Entre azul e vermelho. Aí você aproveita cada passo. Porque você lembra que dos dois lados é ruim. Começo e fim é o mesmo lugar. O que você quer é a vida, a obra, no meio. Entre os extremos. Isso a gente explicou ontem, né? Não precisa ficar em agonia pela amada cruel natureza. Tem que ficar em agonia pela imagem e semelhança de que nós somos. Porque sem nós não tem natureza. Por que você está vendo natureza? Por que você não está vendo átomo? É um monte de átomo. É um monte de molécula igual. Trocando, se trocando. Para as moléculas não morrem. Morreu um animalzinho. Para as moléculas, elas só foram para outro lugar. Não morreram. Os átomos também, ué. Só trocaram. Para eles não aconteceu nada. É para você, na tua interpretação do que é bom e mal, na tua camada de discernimento teatral, que está acontecendo algo ruim. Mas se você expande, você só vê danças frequenciais se revezando. Sendo assim, a harmonia ainda vive. Como não plasmar uma sensação ruim para você, entendendo o que ela significa? Por que é uma sensação ruim? Tem gente morrendo de fome, criancinhas na rua, passando frio, fome agora. Mas os animais te incomodam mais? Os animais que são mais abstratos? Se você vai na natureza, os animais, você encontra vários parecidos, porque eles têm as mesmas experiências. São experiências parecidas. Então é fácil você repor um animal consciencialmente. É fácil, até geneticamente. Agora, um ser humano, quantos giros, quantas órbitas, quão diferente não somos uns dos outros? Enquanto tiver gente passando fome, passando frio, me dói mais alguém preocupado com o animal do que o sofrimento do próprio animal. Desculpa, eu amo animal também, amo muito, todo mundo sabe. Mais do que, às vezes, certas pessoas. Deus me perdoe. Mas os animais estão em nós, eles são a nossa interpretação coerente, né? Sem o nosso ritmo mental, você olha um cavalo, um cachorro... Ué, é só molécula flutuando, igual o resto ao redor. É só átomo. Então é a nossa imagem e semelhança que dá vida para eles. Se você não tiver um motivo para entrar na natureza e definir e plasmar levels cognitivos, camadas cognitivas, só tem um abstrato de possibilidades quânticas, né? Um monte de átomos dançando. Então é a nossa imagem e semelhança de Deus, do todo, que nós conseguimos ver todos os paralelos que chamamos, né, dos reinos e das coisas e tudo mais. Mas toda essa estrutura ela não é maligna na natureza. Pelo contrário, a natureza mostra, olha como era para ser, olha como era antes. Era travado, lento. Você vai ver um reino atômico, era muito rápido, você morre rápido. Aí você se acelera para se travar o máximo que der. Você vai pro reino mineral. Aí fica travado demais, né? Aí você, pô, caramba, é tortura, né? Aí você quer ir de um ao outro. Você vai caminhando no reino vegetal, né? Porque o reino vegetal é o quê? Esse movimento lento dos tecidos minerais em direção à velocidade que é a luz, né? Aí ele começa a se movimentar e tal, aí é o animal. Você se vê como animal. Pô, agora eu consigo caminhar do que era parado em direção ao movimento, que é a luz, né? Então agora eu sou livre. Mas aí todo mundo querendo isso, uns abocanham os outros.
Aí, pô, era melhor eu estar parado lá e seguro, ou lá no alto, ou travado lá embaixo, do que aqui, agora podendo morrer do nada. Querendo fugir da morte, agora um animal vem e me mata. Como eu contorno isso? Aí você resolve a questão da liberdade, da autonomia dos animais. Aí a gente controla onde faz xixi, onde faz cocô, onde que sacia a fome, o desejo reprodutivo. A gente começa a se respeitar. Por quê? Ó, tudo em direção à obra de Deus, as camadas de criação, para que a consciência lide consigo mesmo. Aí você chega na camada humana, porque você é a interpretação inicial e final, geral, de todos os passos que deu. Aí são os animais, aí são os vegetais, os minerais. Para si, de si, né? Nomeados pelo homem, para o homem, né? Então aí que tá. Pra você vê o filhotinho lá ser abocanhado pelo outro, o filhotinho, porque mesmo pro homem, pra alimentação, tem tudo certinho, a maneira de se fazer pro bicho não ficar muito tempo preso entre as linhas do tempo. Consciencialmente, quando a linha se sintoniza, os animais são tão parecidos entre si que o pulso cognitivo é muito próximo. Se você fosse copiar o cérebro deles e subir na nuvem, com algumas variantes você já tinha todos. Que o resto são pequenas frequências, diferente do tanto de memória humana, né? De tanto da relação, da interatividade humana. Então, aquele ali se desintoniza de um, já está em outro parecido, né? Tanto que é fácil trazer gato, cachorro. Se você perde um, você ressintoniza de novo, ele fica com a mesma mania, mija no mesmo lugar, tem as mesmas coisas, você percebe que é ele, né? Isso tem muitos relatos. Principalmente se você acredita e quer trazer de volta e pega um fisicamente semelhante, que aí as frequências se sintonizam mais fácil. Por quê? Porque os animais vivem em nós. E se era teu animal, é um totem teu. É uma camada tua, né? Frequencial. Você felina, né? Canina, o que for. Então, aí que tá. Você não... Os animais, então, estão em nós, né? E eles são muito mais abstratos. Se você não... nunca mais vamos caçar, nunca mais vamos ver animais, deixa a natureza, não enche o saco. Pronto, a natureza virou um paredão quântico, não tem nada lá. Você não vai lá, você não dá forma pros animais, é só um montão de átomo lá embaralhado, uma sujeira quântica. Só é alguma coisa quando a gente mergulha e faz da natureza toda a obra que é a vida, né? Por isso que Deus pediu para fazer. Para termos um enlace espaço-temporal, né? Então a consciência do animal já se ressintoniza rapidinho quando ele se desfaz ali, quando o seu processo é feito certo. E como eu expliquei ontem, você vai vendo os reinos ali, você vai vendo as figuras. Esses 12 ângulos, você vê nos animais também. Você consegue, você dá nome para eles, você vê a personalidade deles. Mas depois de algumas camadas, eles vão ficando abstratos. São todos parecidos e já são meio sonsos. E já roubam, batem no outro, já não tem aquele fluxo. Se você deixar eles ali, até atrapalham o fluxo. É como se os melhores ângulos sacrificassem suas piores partes, né? Entregando a nós, para que a nossa estrutura interna se conecte com a deles, através do que por eles já seria descartado. Até um favor. A minha pior parte, que conecta pelo menos a camada que precisa ser conectada acima, né? A camada de baixo, vai para você. Que aí você salva o meu meio natural aqui, os galos param de se bater, de se matar, como seria num tumulto abstrato, e já tem ali as personalidades, os ângulos, são personalidades diferentes que já se entendem, né? Já tem uma liderança, já tem um fluxo, não tem aquele atropelamento, e ao mesmo tempo aquilo ali nos eleva, né? Nos conecta com aquele reino, porque nos dá a perspectiva contrária, porque aquela parte pior deles vem para nós, né? Nossa parte melhor estaria reciclando a pior parte do reino animal, que seria já aquele tumulto, aquela perdição quântica. Então o lado ruim, quântico, o lado sem sentido, se desfaz no tempo para alimentar o sentido maior, né? O sentido do ápice, que é a humanidade coerente, né? Então já é um favor, nós estamos reciclando a natureza, mantendo a natureza coerente. Quando você poda, quando você rega, né? E quando você recicla, é isso que você está fazendo, só que no reino animal também, de uma maneira justa, né? De uma maneira natural. Agora, do jeito que é feito, não. Os animais viraram produtos, sofrem, choram ali antes de morrer, estão sentindo uma coisa ruim, e o próprio homem não tá vendo a parte ruim. Aí desperdiça, não tá nem aí, e os bichos perdem o teatro, que até enriquece a sua carne, o seu tecido, né? Quando nós ingerimos um animal, a gente tem que abocanhar a natureza que ele é. É tudo que ele traz da natureza, um campo cognitivo gigantesco. Agora o animal que está travado a vida inteira ali, ele vai ficando de plástico. Ele não traz aquelas experiências teatrais para nós, né? De forma que a gente recicla aquelas experiências, ficando com o pior deles, né? Quando você vai abater ali no sentido pior, não é porque tem defeito. Igual que você oferecia para Deus, tinha que ser o melhor. Mas para sua alimentação, você escolhe. Você vai pegando aqueles que arrumam confusão com os outros e tal, né? Então tem todo um processo de reestruturação, né? De reciclagem. Então confiar em Deus é saber que esse processo é perfeito. Agora a gente acaba de chegar aqui, quer sair julgando, isso é errado, isso é horrível, não sei o quê. Horrível é o que a gente faz lá no mundo, a imagem e semelhança de Deus. Que em vez de fazer Deus ser amado e respeitar todas as coisas que faz parte dele, a gente sai atropelando todo mundo. Inclusive humanos, tem crianças lá sofrendo, homens, mulheres passando fome, lares de Deus. Nós somos o corpo, o lar, o templo de Deus, nosso corpo, definhando. E tem gente mais preocupada com as camadas, né? É igual você ver uma pessoa passando fome, sofrendo na rua e falar, mas ele tá com a unha mal feita. Pô, você tá olhando isso? É a mesma coisa
Essa questão, tá? O mundo explodindo de sofrimento humano. E a pessoa tá, mas o filhotinho sofre lá, ou a galinha e a vaca. Porra, meu. Se você arrumar os humanos e fizer os humanos parar de sofrer, o resto já automaticamente se recicla. Porque o humano parando de sofrer, para de fazer o mal. Ele passa a querer o bem, né? Porque se ele já entendeu o que é a dor, ele começa a valorizar o amor. E aí é mais fácil ele cuidar das coisas. Agora você quer que um cara que tá sofrendo, que tá ali na bad, fique pensando, as vaquinhas, tadinhas delas, vou ser vegetariano. O cara vai comer o que vier, tá com fome, tá sofrendo, tá cansado. Né? Tem um churrasquinho lá, não vou comer churrasco não, porque o cara quer proibir a carne. O cara vai ser obrigado a viver igual vegetariano, igual ele, como se tivesse a vida que ele tem. Tem gente que se viver de vegetal morre, pô. Tanto que de coisa que enfrenta no inferno. É relativo.